Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Que motivo de alegria, porque hoje, 17 de janeiro de 2022, além de nós estarmos retomando as nossas gravações, temos a alegria de iniciarmos o estudo de uma obra espetacular, o que é o Espiritismo. Esse trabalho será conduzido pelas nossas amigas Aramita e Carla, já solicitando que a espiritualidade amiga possa conduzi-las nesse trabalho, nessa obra de fundamental importância para nós espíritas. Amado Mestre Jesus, te pedimos a permissão para mais um trabalho e é imprescindível, Senhor, a sua proteção e o seu amparo. Que a espiritualidade amiga possa sempre, amado Mestre, nos conduzir nesta obra e nesse trabalho que o Senhor nos confiou. Graça te damos, amado Mestre Jesus, que assim seja. Então agora o trabalho será conduzido pelas meninas, nossa Aramita e Carla, nessa obra esquecida por nós espíritas, o que é o Espiritismo. Quando você se depara com uma pessoa que tem vontade de estudar o Espiritismo, que obviamente não esteja precisando de um consolo, né? Uma pessoa que quer estudar, porque a pessoa que está precisando de um consolo, você não vai dar para ela o que é o Espiritismo, você dá ali o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ela vai receber aquele consolo. Mas se a pessoa está bem e ela quer estudar a doutrina, oriente o que é o Espiritismo. Depois ela vai para o Livro dos Espíritos. Então, para nós é uma alegria ter essa obra no nosso canal, o que é o Espiritismo. A gente vai iniciar a obra nas edições mais antigas com a biografia do Allan Kardec, que foi escrita pelo Henri Saucy. O Henri Saucy, ele nasceu em 6 de maio de 1852, escritor espírita. Ele nasceu em Lyon, ele foi o primeiro biógrafo de Allan Kardec. Escreveu, além da biografia de Allan Kardec, ele escreveu a biografia de Leon Denis, escreveu Esperança e Coragem, o Espiritismo em Lyon, Provas, Eilas, a Reencarnação segundo o Espiritismo, as sessões do Grupo Amizade, Memória dirigida ao Congresso Espírita. E essa biografia, que a Carla vai começar a ler, foi conservada no presente trabalho em forma de conferência que o Henri escreveu e fez essa conferência em 31 de março de 1896, no 27º aniversário do decesso, da desencarnação de Allan Kardec. Biografia de Allan Kardec. Primeira observação é que seu verdadeiro nome é Hippolyte Léon Denisard Rivail, conforme estudo de autoria de Zeus Van Tuyl, incerto em Reformador, de abril de 1963, páginas 95 e 96, intitulado Kardec e seu nome civil. Nota da editora. Minhas senhoras e meus senhores, muitas pessoas que se interessam pelo Espiritismo manifestam muitas vezes o pesar de não possuírem senão muito imperfeito conhecimento da biografia de Allan Kardec e de não saberem onde encontrar, sobre aquele a quem chamamos mestre, as informações que desejariam conhecer. Pois é para honrar Allan Kardec e festejar a sua memória que nos achamos hoje reunidos. E o mesmo sentimento de veneração e de reconhecimento faz vibrar todos os corações. Em respeito ao fundador da filosofia espírita, permiti-me, no intuito de tentar corresponder a tão legítimo desejo, que vos entretenha alguns momentos com esse mestre amado, cujos trabalhos são universalmente conhecidos e apreciados, e cuja vida íntima e laboriosa existência são apenas conjeturadas. Se fácil foi a todos os investigadores conscienciosos inteirarem-se do alto valor e do grande alcance da obra de Allan Kardec pela leitura atenta das suas produções,
Bem pouco puderam, pela ausência até hoje de elementos para isso, penetrar na vida do homem íntimo e segui-lo passo a passo no desempenho da sua tarefa tão grande, tão gloriosa e tão bem preenchida. Eu particularmente falo de mim porque toda vez que a gente estuda a Revista Espírita, a gente vê o nível de disciplina, o nível de inteligência das perguntas, porque são perguntas que realmente, mesmo lendo, ainda me surpreende da onde, poxa, como ele pensou isso nessa resposta, e o nível de lucidez dele de conseguir abranger tantos assuntos, tantos ramos da ciência. Então, realmente é um espírito de caráter assim que deixa a gente realmente admirado. Não somente a biografia de Allan Kardec é pouco conhecida, senão que ainda está por ser escrita. A inveja e o ciúme semearam sobre ela os mais evidentes erros, as mais grosseiras e as mais impudentes calúnias. Impudentes quer dizer desavergonhadas. Vou, portanto, esforçar-me por mostrar-vos com luz mais verdadeira o grande iniciador de quem nos desvanecemos de ser discípulos. Desvanecer é de quem nos orgulhamos de ser discípulos. Todos sabeis que a nossa cidade se pode honrar a justo título de ter visto nascer entre seus muros esse pensador tão arrojado como metódico, esse filósofo sábio, clarividente e profundo, esse trabalhador obstinado, cujo labor sacudiu o edifício religioso do velho mundo e preparou os novos fundamentos que deveriam servir de base à evolução e à renovação da nossa sociedade caduca, impelindo-a para um ideal mais são, mais elevado, para um adiantamento intelectual e moral seguros. Ele está falando que essa conferência, porque ele é lyonês também, o Henri de Saussure, e ele está falando do Kardec, né? Que a cidade deles, né? Nossa cidade pode se honrar de ter visto nascer, porque essa conferência é em Lyon e ele também é lyonês. E eu achei interessante que está grifado no livro da tia aqui a renovação da nossa sociedade caduca, que realmente já em pleno iluminismo, falando de pecado, do que não pode, das coisas que a igreja impunha, sem poder a ciência e tudo que já vinha ali borbulhando poder ser falado, porque não podia, a igreja não permitia. Então, ela caduca nesse ponto. E ele é um filósofo sábio que realmente conduziu, porque ele sabe fazer, né? A gente vê pelas perguntas, pelo estudo, pela dedicação, que ele sabe como conduzir esse novo pensamento, né? Como ele diz, né? Sacudiu, pelo seu trabalho, sacudiu o edifício religioso do velho mundo. Foi com efeito em Lyon que, a 3 de outubro de 1804, nasceu de antiga família lionesa, com o nome de Rivail, aquele que devia mais tarde ilustrar o nome de Allan Kardec e conquistar para ele tantos títulos à nossa profunda simpatia, ao nosso filial reconhecimento. Eis aqui, a esse respeito, um documento positivo e oficial. Positivo quer dizer que se pode provar, né? Nessa questão de pode provar, está lá mostrado. Então, assim, diz o documento, abre aspas, aos 12 do vindemiário, no ano 13, alto do nascimento de Denisard Hippolyte Léon Rivail, nascido ontem às 7 horas da noite, filho de Jean-Baptiste Antoine Rivail, magistrado, juiz, e Jeanne Duhamel, sua esposa, residentes em Lyon, Rua Sala número 76. Era da área jurídica, os pais dele, como disse a tia, mas aqui, para esclarecer, que ele diz aos 12 do vindeminário, depois que teve a Primeira República Francesa, eles começaram a contar de novo o calendário. Então,
é o primeiro mês do calendário da Primeira República Francesa, o qual começava em 22 de setembro e terminava em 21 de outubro. No nosso calendário de hoje, esse 12 do vindeminário é o 3 de outubro. O sexo da criança foi reconhecido como masculino. Testemunhas maiores: Cyriaque Frederic de Timar, diretor do estabelecimento das águas minerais da Rua Sala, e Jean-François Targe, mesma Rua Sala, a requisição do médico Pierre Adamel, Rua Saint-Dominique, número 78. Feita a leitura, as testemunhas assinaram, assim como a maire da região do Sul. O presidente do tribunal, assinado Mathieu. Fecha aspas, acabou o documento. O futuro fundador do Espiritismo recebeu desde o berço um nome querido e respeitado e todo um passado de virtudes, de honra, de probidade. Grande número dos seus antepassados se tinham distinguido na advocacia e na magistratura por seu talento, saber e escrupulosa probidade. Parecia que o jovem Rivaio devia sonhar, também ele, com os louros e as glórias da sua família. Assim, porém, não foi, porque desde o começo da sua juventude ele se sentiu atraído para as ciências e para a filosofia. Rivaio Denisard fez em Lyon os seus primeiros estudos e completou em seguida a sua bagagem escolar em Yverdun, Suíça, com o célebre professor Pestalozzi, de quem cedo se tornou um dos mais eminentes discípulos, colaborador inteligente e dedicado. Ele disse que uma das passagens dele, do Kardec, é que o Pestalozzi viajava e ele, aos 15 anos, já tomava conta da escola em Yverdun. E ele dava conta, diz que direitinho, que o Pestalozzi viajava e entregava tudo nas mãos do Rivaio Denisard. Então está aqui, por isso que ele diz, um dos mais eminentes discípulos, colaborador inteligente e dedicado. Aplicou-se de todo o coração à propaganda do sistema de educação que exerceu tão grande influência sobre a reforma dos estudos na França e na Alemanha. Muitíssimas vezes, quando Pestalozzi era chamado pelos governos, um pouco de todos os lados, para fundar institutos semelhantes ao de Yverdun, confiava a Denisard Rivaio o encargo de o substituir na direção da sua escola. O discípulo tornado mestre tinha, além de tudo, com os mais legítimos direitos, a capacidade requerida para dar boa conta da tarefa que lhe era confiada. Era bacharel em letras e em ciências e doutor em medicina, tendo feito todos os estudos médicos e defendido brilhantemente sua tese. Tem uma nota da editora que, para esse trecho, também tem o Reformador de março de 1958. Linguista insigne, conhecia a fundo e falava corretamente o alemão, o inglês, o italiano e o espanhol. Conhecia também o holandês e podia facilmente exprimir-se nesta língua. Daí, quando ele chega na Revista Espírita, ele troca correspondência com gente de todo mundo, dos Estados Unidos. Tem na revista de 1858 o juiz que escreve para ele, então ele se corresponde na língua nativa de cada um que remete correspondência a ele. Denisard Rivaio era um alto e belo rapaz, de maneiras distintas, humor jovial na intimidade, bom e obsequioso. Tendo a conscrição incluído para o serviço militar, a conscrição é o recrutamento militar. Tendo a conscrição incluído para o serviço militar, ele obteve isenção e 2 anos depois veio fundar em Paris, a Rua de Sèvres, número 35, um estabelecimento semelhante ao de Yverdun. Para essa empresa se associaram um dos seus tios, irmão de sua mãe, o qual era seu sócio capitalista. No mundo das letras e do ensino, que frequentava em Paris,
Denisard Rivail encontrou a senhorita Amélie Boudet, professora com diploma de primeira classe. Pequena, mas bem proporcionada, gentil e graciosa, rica por seus pais e filha única, inteligente e viva, ela soube, por seu sorriso e predicados, fazer-se notar pelo Sr. Rivail, em quem adivinhou, sob a franca e comunicativa alegria do homem amável, o pensador sábio e profundo que aliava grande dignidade à mais esmerada urbanidade. Urbanidade é afabilidade cortês. E uma coisa que chama atenção, e que tanto aqui diz como outras biografias dizem, que ele não era, as pessoas tinham a impressão que ele era um homem sisudo, sério, e não era. Que ele era um homem alegre, gentil e que ele tinha muito bom humor. Na intimidade. Na intimidade. O registro civil nos informa que, abre aspas, Amélie Gabrielle Boudet, filha de Julien Louis Boudet, proprietário e antigo tabelião, e de Julie Louise Segnat de Lacombe, nasceu em Thiers, Sena, aos 2 do primário do ano 4º, ou seja, 23 de novembro de 1795. Fecha aspas. Ela era 9 anos mais velha que Kardec. Já era algo assim inusitado para aquela época, né? Um homem casar com uma mulher 9 anos mais velha que ele. Né? Já era diferente. Já era diferente, né? A senhorita Amélie Boudet tinha, pois, mais 9 anos que o senhor Rivail, mas na aparência disse-a ter menos 10 que ele. Quando? Como o Jean escreve bem, né? Que delícia. O Henri, maravilhoso. O Henri tá assim também. Disse-ia ter menos 10. Muito gentil ele. Mas na aparência disse-ia ter menos 10 que ele, quando em 6 de fevereiro de 1832 se firmou em Paris o contrato de casamento de Hippolyte Léon Denisard Rivail, diretor do Instituto Técnico à Rua de Sèvres, método de Pestalozzi, filho de Jean-Baptiste Antoine e senhora Jeanne Duhamel, residentes em Château du Loir, com Amélie Gabrielle Boudet, filha de Julien Louis e senhora Julie Louise Segnat de Lacombe, residentes em Paris, 35, Rua de Sèvres. Quando eles casaram, o Hippolyte Léon Denisard Rivail tinha 27 anos e a Amélie Boudet tinha 36. O sócio do senhor Rivail tinha a paixão do jogo. Arruinou o sobrinho, perdendo grossas somas em Spa e em Aix-la-Chapelle. O senhor Rivail requereu a liquidação do instituto, de cuja partilha couberam 45 mil francos a cada um deles. Essa soma foi colocada pelo senhor e senhora Rivail em casa de um dos seus amigos íntimos, negociante, que fez maus negócios e cuja falência nada deixou aos credores. As bolsas caíram. Ou seja, um sócio que é viciado em jogo, depois venderam o dinheiro, um outro que aplicou errado e perdeu de novo. Longe de desanimar com esse duplo revés, o senhor e senhora Rivail lançaram-se corajosamente ao trabalho. Ele encontrou e pôde encarregar-se da contabilidade de 3 casas que lhe produziam cerca de 7 mil francos por ano. E terminado o seu dia, esse trabalhador infatigável escrevia à noite, ao serão, gramáticas, aritméticas, livros para os estudos pedagógicos superiores. Traduzia obras inglesas e alemãs e preparava todos os cursos de Levi Alvarez, frequentados por discípulos de ambos os sexos do Faubourg de Saint-Germain. Faubourg de Saint-Germain quer dizer os subúrbios de Saint-Germain. Ou seja, ele trabalhava, fazia os bicos e trabalhava à noite. Não, ele né? tinha ele conseguiu uma boa renda porque ele era bem capaz, né? Ele tinha muita coisa. Então, ele era tradutor, ele fazia tradução, ele escrevia. Mais tarde a gente vai saber que as obras dele, ele ganhava... Como é que chama quando a gente vende uma obra depois?
os direitos autorais. Então ele se sustentava com isso. Pois é, mas assim, o que é interessante notar é que ele trabalhava à noite, não tinha computador, mas era tudo bem manual, né? Bem... Já era hábito dele, Walter. Organizou também em sua casa, a Rua de Sèvres, cursos gratuitos de Química, Física, Astronomia e Anatomia Comparada, de 1835 a 1840, e que eram muito frequentados. Isso mostra a abnegação dele, que ele podia só fazer tudo só por dinheiro, precisava, tinha perdido, fazia pouco tempo, 45 mil francos, né? Estava ganhando só 7 mil por ano, né? Fazendo 3 casas, mas ainda assim ele arranjava tempo, né? Durante 5 anos, para dar cursos de Física, Química, Astronomia e Anatomia Comparada, gratuitos. Não deve ser pouco, Kardec, né? Isso é Kardec. E assim, vamos parar um pouquinho agora nessa surpreendente jornada, ficando para nós de exemplo disciplina, estudo e abnegação também, né? Ainda um trabalho voluntário aqui. Agradecemos aos amigos espirituais a oportunidade, a inspiração, e ao nosso Senhor Jesus que nos permitiu esse momento. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir.